Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Tudo bem com vocês? Que bom, mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, podendo dividir esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus, que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o conforto e o entendimento. E que o Evangelho de hoje possa nos trazer ensinamentos e subsídios para que possamos atender, servir ao outro com amor e com compreensão. Então, quando nós, gente, nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando a nossa casa muito bem iluminada, um ambiente sereno e tranquilo. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde lá em Mateus ele fala, onde estiver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então não tenham dúvida, minha gente, Jesus está conosco nesse momento. Então quem quiser colocar um copinho com água, ou uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, até Jesus, o nosso Mestre. Vamos sentindo a paz do ambiente, sentindo a luz que já cai sobre nós,
Vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido, que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecendo aos médicos do espaço, que já se fazem presente, já se coloca ao lado de cada um de nós, derramando o remédio que cada um de nós necessitamos. Vamos agradecendo a Maria, que nos envolve nesse momento com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. E agradecer ao nosso querido Mestre Jesus. Obrigado, irmão querido, por todos os seus ensinamentos. Obrigado por esse Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina e que tanto nos conforta. Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, por estarmos aqui encarnados hoje. E assim, agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações. E nos livre sempre, Pai, de todo o mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito bem. Mais tranquilos, né? Mais harmonizados. Nós vamos dar início, então, ao Evangelho dessa noite. Quero agradecer aí a presença de todos. Muito obrigado pelo carinho e um ótimo Evangelho para nós. Bom, no Evangelho de hoje, nós vamos estudar o item 4, do capítulo 4 também, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item está intitulado como Ressurreição e Reencarnação. Lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa passagem nos 3 evangelistas, Mateus, Lucas e Marcos. Tá certo? Muito bem. A ideia dos judeus sobre a reencarnação e a ressurreição não estavam muito bem, não estavam claramente definidas em suas mentes. Porque eles possuíam apenas uma noção vaga e incompleta sobre a alma. Eles não compreendiam qual era a ligação da alma, ou seja, do espírito, com o corpo físico. A reencarnação, ela fazia parte dos dogmas dos judeus. Mas eles se utilizavam do nome ressurreição. Dentre aqueles povos daquela época, só os saduceus é que tinham o pensamento de que com a morte tudo se acabaria. Eles não acreditavam na ressurreição, como os judeus acreditavam. Os judeus acreditavam que um homem que morreu podia reviver, mas sem compreender com precisão a maneira pela qual esse fato poderia ocorrer. E designavam então esse fenômeno pelo nome de ressurreição, ao qual o Espiritismo chama acertadamente de reencarnação. Eles acreditavam também que só os sacerdotes e os profetas poderiam voltar à vida, o que seria uma coisa injusta, não é verdade? Porque Deus não dá o privilégio para um filho, não. Ele manda o sol para todos, seja ele bons ou maus. Efetivamente, a ressurreição
ela faz supor o retorno da vida no corpo que morreu. O que a ciência ordinária, a ciência comum, demonstra ser materialmente impossível. Principalmente, gente, quando os elementos desse corpo já se foram há muito tempo, dispersos e absorvidos. Então não tem como um corpo que já está putrefando voltar a viver novamente. A palavra ressurreição, digamos que ela poderia até ser usada a Lázaro, poderia ser aplicada a Lázaro. Mas eu estou dizendo que podia. Por quê? Por que eu digo isso? Porque Lázaro, na verdade, não estava morto. Quando isso aconteceu, Jesus pregava bem distante da cidade de Betânia, que era a cidade onde morava Lázaro e as suas duas irmãs. E quando o mensageiro chegou com a notícia até Jesus, dizendo que Lázaro havia morrido, Jesus lhe respondeu: não se preocupe, essa enfermidade não é de morte. Então, diante dessas palavras de Jesus, a ciência analisa que Lázaro provavelmente sofreu uma crise de catalepsia, que é um distúrbio que impede a pessoa de se movimentar, fica com uma respiração imperceptível. Os batimentos cardíacos não são nem sentidos. Então, porque há uma rigidez muscular tão grande que dá a impressão que a pessoa estava morta. E esse estado pode durar várias horas ou até mesmo dias. Tá? Existem muitos casos, né, que a gente conhece de pessoas que foram enterradas vivas. Né? Então, quando Jesus ele retorna da pregação dele, ele chega lá e manda remover a pedra do túmulo de Lázaro. E com o seu magnífico magnetismo, ele desperta Lázaro do sono profundo. E ele diz a Lázaro: saia. A ressuscitação de Lázaro, na verdade, é uma simbologia de renovação, de transformação. E assim como Lázaro saiu do túmulo, nós também podemos experimentar uma nova vida em Cristo. Essa passagem da ressuscitação de Lázaro, ela nos encoraja para nos transformar e deixar para trás as velhas formas de vidas que nós levamos no nosso dia a dia. Jesus, sim. Jesus é, sim, um exemplo clássico de ressurreição. Mas percebe-se que Jesus ressuscitou, mas ele não ficou visível aos apóstolos por muito tempo. Ele ficou um tempo limitado. Ele já de volta já retornou ao plano espiritual. Ele não ficou ali vivendo entre nós como um ser encarnado. Então Jesus nos ensina ali a vitória do Espírito sobre a morte. E nos mostra que a vida ela continua. Ele nos dá esse exemplo. A palavra ressurreição, segundo o dicionário, quer dizer ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Ou seja, retorno da morte temporária à vida. No nosso dia a dia, gente, acontecem muitos casos de ressuscitações dentro de prontos de atendimento, de hospitais, atendimentos de emergência. Isso é muito comum. Então, ressuscitar é trazer a vida a um corpo que desfaleceu temporariamente. E isso é muito comum, como eu falei. Já a reencarnação é diferente. É o retorno da alma, é o retorno do espírito à vida corporal. É o nascer de novo, como nos fala Jesus. Mas renascer em um outro corpo, que foi novamente formado para receber aquele espírito. Corpo esse que não tem nada a ver com o corpo anterior.
A palavra reencarnação, ela foi sim criada por Allan Kardec. No entanto, a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo, não. De maneira alguma. Aliás, a certeza da reencarnação está relatada tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. No Velho Testamento, por exemplo, tem uma passagem que diz que por volta de 700 anos antes de Cristo, um profeta chamado Elias, que mandou decapitar alguns sacerdotes pagãos. A palavra pagão é utilizada para caracterizar as pessoas que não seguem os conceitos das religiões tradicionais, tá? Ou seja, são pessoas que cultuam vários deuses. Então o profeta Elias, após ele vencer um desafio com os seguidores de Baal, ele manda decapitá-los. Quando ele prova para os sacerdotes de Baal que o Deus dele é o Deus único, ele manda decapitar aquele sacerdote. Apesar dele ser um profeta de Deus, ele mandou decapitar aqueles homens. Bem, aonde eu quero chegar com essa história? Vamos lá. Depois de muito tempo, nasceu um outro profeta, que se chamava João Batista. O pai de João Batista era um homem de uma idade muito avançada. Ele queria ter um filho, mas não conseguia ter esse filho. Então, o que ele faz? Ele entra num local sagrado, onde poucas pessoas tinham acesso. Na verdade, só os sacerdotes os sumos sacerdotes poderiam entrar nesse local para orar. E ele entra e ora ali a Deus, para que Deus lhe desse um filho. No momento da oração, apareceu um anjo para ele, que disse assim: você vai ter um filho, e ele será grande entre os homens, e será animado pelo espírito de Elias. Será animado pelo espírito de Elias. Muito bem. A palavra alma vem do latim, significa ânima ou anima. Assim sendo, a alma é um espírito que anima o corpo. Gente, não somos um corpo que tem espírito. Não. Nós temos um espírito que tem um corpo. É diferente. Olha que interessante. O anjo, ele fala para o pai de João Batista que seu filho será grande entre os homens e será animado pelo espírito de Elias. Vejam, gente, o anjo está afirmando com todas as letras que João Batista seria a reencarnação de Elias. Compreende? A reencarnação, minha gente, é a viga mestra, é a coluna central de sustentação do Espiritismo. Porque se nós tirarmos a reencarnação da doutrina espírita, o que restará? Aonde estaria a justiça de Deus? Porque se tirar a reencarnação, significa dar ao ser apenas uma existência. E não faz sentido. Não faz sentido porque uma pessoa pode viver uma hora, um dia, um ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos. Qual sentido teria se aquela que morreu com um aninho de idade, aonde estaria a justiça divina, né, com relação àquele filho dele? Que sentido? Não faz sentido. Se nascermos, por exemplo, na riqueza, nós vamos conhecer só a riqueza? Nós vamos só ficar luxando? Será que é isso? Se nós nascermos na pobreza, nós vamos ficar conhecendo só a pobreza? Vamos só viver aqueles momentos difíceis?
Gente, o Pai, ele é soberanamente bom e justo. Ele trata seus filhos por iguais. Ele dá oportunidade a todos. Por isso a reencarnação é uma bênção de Deus. É uma bênção. É o carinho, é o amor do Pai para conosco, deixando experienciar vários tipos de vida para o seu crescimento espiritual. Essa é a bondade do Pai, a reencarnação. No Novo Testamento, Jesus, por várias vezes, ele fala da vida após a morte. Ele fala da reencarnação, ele fala da mediunidade. Nós temos uma passagem lá no Evangelho de Mateus. Essa passagem, ela fala que Jesus, tendo vindo aos arredores da Cesareia de Filipe, ele interrogou os seus discípulos. E ele perguntou assim: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Aí os discípulos responderam: Senhor, uns afirmam que tu és João Batista, outros afirmam que tu és Elias, outros afirmam que és Jeremias, outros, enfim, afirmam que é algum outro profeta. Então Jesus disse aos apóstolos: e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, respondeu a ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Percebam, gente, que Jesus está falando aí da comunicação entre os dois mundos. Ele fala da mediunidade de Pedro. Um outro fato interessante, logo após a transfiguração, essa passagem está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, só para lembrar que a transfiguração, Jesus ele reúne Pedro, Tiago e João e os leva a um monte. E lá ele se torna visível para eles, conversando com Moisés e com Elias. Então ali acontece um outro fenômeno, chamado materialização. E logo após a transfiguração, os discípulos interrogaram Jesus, dizendo: por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? E em resposta, Jesus disse: Elias, por um lado, vem restaurar todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram. E lhe fizeram todo o mal que queriam. E assim também o Filho do Homem está na eminência de padecer nas mãos dele. Vejam que Jesus está falando de João Batista. Está falando dele mesmo sobre a crucificação. Então os discípulos entenderam isso, entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Portanto, se João Batista era Elias conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias. Porque, primeiro que eles eram totalmente diferentes. E segundo porque o corpo de Elias já putrefou há mais de 700 anos. Então, pessoal, João Batista foi Elias reencarnado e não ressuscitado. Tá? E uma outra passagem, onde o evangelista João, ele deixa grafado lá no seu evangelho, um diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Nicodemos, apesar dele ser um fariseu, era um grande admirador de Jesus. E certa vez, ele procura Jesus na calada da noite. Porque ele, sendo um senador judeu, não pegava bem ele ficar em público conversando com Jesus. Então ele procura Jesus na calada da noite. Ele marca um encontro com Jesus à noitinha, para tirar algumas dúvidas. Porque Nicodemos era cheio de dúvidas. E ele via em Jesus
as respostas que ele precisava. Então pergunta Nicodemos a Jesus assim: Mestre, nós sabemos que tu vieste de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que tu fazes sem que Deus estivesse contigo. Então Jesus respondeu a ele: Em verdade eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, ele fica intrigado com aquela resposta de Jesus. E ele disse assim: como o Senhor pode nascer um homem velho, que já é velho? Como pode ele entrar no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Como isso é possível? Então disse Jesus, né, até dá um puxãozinho de orelha nele nessa hora, né? És mestre em Israel e ignora essas coisas, disse Jesus. Em verdade eu te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. No entanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se tu não crês quando eu falo das coisas da terra, como irá acreditar quando eu falar das coisas do céu? Então, diante dessa fala de Jesus, fica muito claro, gente, o processo reencarnatório. Jesus está falando da reencarnação, que é preciso nascer de novo. E como ele sempre afirmou que o espírito é eterno, esse espírito vai nascer, renascer, nascer e renascer. E Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, na sua justiça, ele nos dá de presente a reencarnação. A oportunidade de voltar e prosseguir a nossa evolução espiritual. E a sua bondade, gente, é tão grandiosa que ele não nos permite lembrar os nossos erros do passado. Daqueles erros que nós tenhamos cometido em outras vidas. Porque sem o esquecimento do passado, com certeza, minha gente, nós não suportaríamos. Se nós lembrássemos o que nós fomos em outras vidas, nós não suportaríamos. Nós abortaríamos a nossa missão nesta encarnação. Pode ter certeza disso. Allan Kardec, com o intuito de trazer esclarecimento sobre isso, ele questiona a espiritualidade a respeito do assunto. E eu acabei tomando liberdade de trazer algumas questões do Livro dos Espíritos para o nosso melhor entendimento. Então vejam, na questão 160, Kardec pergunta aos espíritos benfeitores: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos benfeitores respondem: sofrendo uma nova existência. Ou seja, como nos diz Jesus, nascendo de novo. Na questão 167, ele volta a perguntar: qual é o fim objetivado com a reencarnação? Os benfeitores voltam a responder: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Lembrando que expiar quer dizer corrigir os nossos erros do passado, nesta ou nas outras encarnações, tá bom? Na questão 168, Kardec pergunta: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E o espírito verdade responde: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. E desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade da vida corporal. Na questão 170, Kardec pergunta: o que fica sendo do espírito depois da última encarnação? E a espiritualidade responde: um espírito feliz, um espírito puro, um espírito bem-aventurado. A jornada, minha gente, ela é longa e dura, mas o caminho a ser seguido está em Jesus,
que é o nosso modelo e que é o nosso guia. Nós temos que ir à luta e termos a certeza de que Jesus está conosco tanto nesta vida como em outras vidas. O apóstolo Paulo, ele lá em uma das suas cartas aos Coríntios, ele nos diz que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então o Cristo está presente conosco. O Cristo vive em nós. E nós devemos aproveitar, gente, essa encarnação que nós estamos vivendo o máximo possível para nos melhorar moralmente, para nos transformar daquele homem velho, cheio de erros, para um homem novo, que tem o conhecimento do Evangelho do Cristo e se transformar num ser melhor. Porque a vida, minha gente, continua. A vida não acaba aqui. O nosso espírito, ele é eterno e vai renascer muitas e muitas vezes. Então, que nós possamos refletir sobre como nós estamos vivendo essa encarnação e tomarmos a decisão da mudança, da transformação em nós, para que nós possamos ser seres melhores. Tá bom? Então vamos assim mais uma vez, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecendo a Jesus por esse Evangelho bendito, e vamos louvar ao Pai. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Pai, àquele que passa pela provação, dai luz, Senhor, àquele que procura a verdade. Ponde, meu Pai, no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Pai, para aqueles que não te conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela presença, desejar a todos uma semana maravilhosa e uma boa noite a todos. E até o próximo Evangelho. Muito obrigado.